Olá, estudantes da segunda série, eu sou a professora Ana Carolina. Vamos para mais uma aula de biologia e o tema de hoje é produção de vacinas. Como elas são produzidas, por que, né, essas diferenças entre uma e outra, né? Será que uma é mais eficiente do que outra ou será que todas elas funcionam bastante, né, com relação aos vírus? Bom, vamos lá, os objetivos, né? Compreender os processos biotecnológicos envolvidos na produção das vacinas. E, obviamente, diferenciar os soros das vacinas, né? Será que soro e vacina é a mesma coisa? Por que eles são aplicados em diferentes situações, não é mesmo? Bom, para começar, vamos com uma notícia, né? Como o Brasil entrou em lista de alto risco da volta da polio, a poliomielite, uma virose, não é mesmo? De acordo com especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, a pandemia da Covid e a falta de campanhas de comunicação, desconfiança generalizada nas autoridades e a sensação de que essa doença não preocupa mais são alguns dos fatores que ajudam a explicar a atual situação. Então, o que é a poliomielite? A poliomielite é uma doença causada por um vírus, tá? É uma infecção viral que pode, em casos graves, acarretar, por exemplo, em paralisia. Tá? E ela foi quase extinta, né, por bastante tempo aqui no Brasil por conta da vacinação. Os brasileiros sempre aderiram muito bem à vacinação, né? A vacina contra a polio é aquela do Zé Gotinha, tá? Por conta da pandemia, né, que iniciou lá no final de 2019, começou em 2020, as pessoas ficaram mais em casa, não procuravam mais as unidades de saúde, né? Há uma desinformação muito grande que se estendeu e se estende até, né, aos dias atuais. Muita gente acaba desconfiando dessa produção das vacinas por conta de todas essas notícias falsas que aparecem, principalmente em meios de comunicação, como a internet e tudo mais. Tá? Isso fez com que muitas famílias acabassem deixando de levar seus filhos para vacinar e a gente está correndo o risco de que algumas doenças que já estavam, né, praticamente, né, extinguidas aqui no Brasil, como a poliomielite, o sarampo, por exemplo, retornassem. Tá? Então a gente voltou, né, a ter alguns casos e a gente tem um mecanismo para evitar que isso perca o controle, que é a vacinação, ok? Bom, você já deve ter ido, então, a uma unidade de saúde se vacinar alguma vez na sua vida, certo? Já parou para pensar como que é feita essa distribuição de vacinas? Será que é algo fácil, né? O Brasil sendo extenso desse jeito, não é mesmo? Então, aqui no Brasil, a gente tem duas instituições que pesquisam soros e vacinas, que são bastante famosas, inclusive, tá? Instituições sérias. O SUS, ele distribui, né, que é o Sistema Único de Vacina, ele vai distribuir e aplicar essas vacinas, tá? A Fiocruz e o Instituto Butantan são dois órgãos, né, do governo que fazem toda a questão da pesquisa e tudo mais, desenvolvimento de novas vacinas, de soros, certo? E sempre baseado em muita pesquisa. Então, nada é liberado para a população, para aplicar na população, sem que tenha todo um estudo, né, dos sintomas associados, né, as consequências no geral, né, se realmente é seguro e tudo mais, ok? Nada é liberado sem ter estudos suficientes para isso. Então, segue-se todo um protocolo de testes, né, de observações até que de fato seja liberado para a população geral, ok? Bom, o vírus com relação à célula, né? O vírus versus a célula. Obviamente que as vacinas, né, e soros, por exemplo, não são só para vírus. Existem, por exemplo, vacinas contra bactérias. Mas a gente está dando aqui o exemplo de vírus, né? Quando o vírus ele invade nossas células, essa cápsula viral ela tem uma chave, que é como se fosse uma proteína, né, que vai se ligar numa fechadura, tá? Que é aquele receptor da célula. Então ele tem uma chave que vai se ligar ali especificamente àquela fechadura, certo? Quando a gente injeta, né, a vacina, ela vai alterar justamente essa fechadura para que o vírus não consiga se ligar a essa fechadura, a chave dele não seja mais reconhecida e assim ele não consegue adentrar na célula. Tá? Quando o vírus entra nessa célula, ele vai conseguir se replicar, né? E dependendo do tipo de vírus, vai afetar determinado tipo de hospedeiro. Por isso, essa especificidade, né, ali entre as proteínas e os capsídeos. Então, existem vírus que vão afetar somente plantas, existem vírus que vão afetar bactérias, existem vírus que vão afetar seres humanos, ok?
Reconhecer para proteger. Então, os vírus apresentam algumas proteínas no seu capsídeo, tá? Que são reconhecidas por nossas células, que é a tal da chave, tá? E elas vão se tornar alvos dos seus anticorpos. Anticorpos que nós produzimos, certo? Nós produzimos esses anticorpos justamente para eliminá-los, tá? Então aqui, ó, por exemplo, o patógeno que já existe, é conhecido, que é o do sarampo, tá? Então aqui o antígeno, que é justamente essa flechinha aqui. O anticorpo que a gente tem por conta da vacinação, ele vai se ligar justamente nesse antígeno, tá? E vai impedir que ele consiga se replicar dentro do corpo, tá? Catapora, mesma coisa, ó, o desenho bem parecido, tá? Outro patógeno existente que é o vírus da gripe, inclusive a vacina da gripe, ela é atualizada todo ano porque o vírus ele sofre mutação, tá? E a vacina precisa ser atualizada para que ela possa defender o nosso corpo contra aquele novo vírus, né? Contra aquela nova variante de vírus, tá? E um vírus desconhecido, né, um novo patógeno, como era a Covid-19 até um tempo atrás, a gente não tem anticorpos, o nosso corpo não conhece, e daí ele consegue, né, entrar nas células e fazer a infecção viral, ok? Então a vacina para quê, né? A vacina ela tem uma função de mostrar para o nosso organismo como que é aquele vírus, como é aquela proteína, tá? E assim o nosso sistema imunológico, ele consegue nos defender, então ele vai produzir os anticorpos justamente para nos defender e esse vírus não conseguir se replicar dentro do nosso corpo, ok? Qual que é a diferença então do soro, né? O que é o soro? Então o soro ele já tem os anticorpos prontos, a gente não vai produzir, não é que nem a vacina que vai incentivar o teu corpo a produzir o anticorpo. Nesse caso ele já está pronto, contra o antígeno invasor. Então os soros são utilizados no caso de acidentes com animais peçonhentos, por exemplo. Então eles agem combatendo a doença que já foi adquirida, a pessoa já está doente, já recebeu, por exemplo, a picada da cobra, certo? Você vai receber já os anticorpos, porque precisa ser algo rápido. Tá? Não dá tempo do teu corpo reconhecer e talvez, quem sabe, começar a produzir anticorpos. Não dá tempo, certo? Tem que ser algo rápido, senão as consequências da toxina, né, que foi injetada por conta da picada, podem ser muito grandes, certo? Então, nesse caso, é injetado o soro porque é uma resposta rápida, né, contra aquela infecção ali. Então, os soros, eles contêm anticorpos prontos, a imunização é passiva, ou seja, você não produz essa imunização, ela é momentânea, não tem células de memória, ou seja, uma vez que você recebe o soro, se você levar outra picada de uma cobra da mesma espécie, vai ter que receber o soro novamente, porque suas células não vão reconhecer. Tá? Combate a doença que já foi adquirida. Para que é utilizado o soro? É picadas de animais peçonhentos, cobra, aranha, escorpião, doenças, algumas doenças virais, né? A raiva, doenças bacterianas, tétano e botulismo, por exemplo. Ok? E vamos para a primeira atividade. Quando uma pessoa é picada por uma cobra, é fundamental procurar ajuda médica imediata. Isso se deve ao fato de que algumas espécies produzem venenos tão poderosos que podem levar a pessoa a óbito. Qual o motivo pelo qual os médicos fazem uso do soro em vez da vacina para tratar? Pensa um pouquinho sobre o que eu falei da diferença do soro e da vacina. Eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu chegar numa resposta? Pensou sobre o que eu falei ali na diferença entre soro e vacina? Bom, se você pensou no soro, sim, para picada de cobra, a melhor opção é o soro, tá? O soro deve ser aplicado porque ele possui os anticorpos já prontos, tá? Contra um antígeno, e assim vai ser uma resposta muito mais rápida. As consequências de uma picada de uma cobra peçonhenta podem ser muito graves, certo? Quanto mais se demora para procurar ajuda médica, quanto mais demora para receber esse soro, mais graves sintomas a pessoa pode ter, né? Podendo levar até a óbito, dependendo da situação, certo? Então, o soro é o medicamento correto, né? É a resposta correta ali para aquele problema, porque ele vai ter uma resposta muito rápida, já vem com os anticorpos ali prontos para combater aquela toxicidade, né, da picada, ok? E o que é a vacina? Então, a vacina, né, diante do soro, ela gera uma imunização ativa. O soro era passivo, ou seja, você não produz. Já na vacina, você está produzindo uma imunização, ok? Então, ela prepara o nosso sistema imune para se defender dos micro-organismos invasores. Então, você entra em contato com aquele vírus ou com uma parte daquele vírus ou com aquele vírus inativado. Assim, o seu corpo aprende a reconhecê-lo e consegue eliminar no caso de você entrar em contato novamente, aí por via, né, natural, ok? Então, é utilizado para doenças virais e bacterianas, é uma imunização ativa artificial, ou seja, você está ensinando o seu corpo a lidar com aquele vírus de forma artificial, porque você recebeu ali no braço, né? É a introdução no organismo de antígenos, tá? Indução de produção de anticorpos que vão gerar células de memória e vai prevenir as doenças. Tá? O que são essas células de memória? São células que vão lembrar, os anticorpos que vão lembrar daquele antígeno. Uma vez que ele recebeu, ele aprendeu a reconhecer e ele não vai esquecer. Por que tem vacinas que a gente toma mais de uma dose? Porque essas células de memória, se são feitas, né, são produzidas com bastante eficiência, em bastante quantidade, ela dura um bom tempo, dependendo do tipo do vírus. Tá? E depende também da idade da pessoa, de como está o estado de saúde daquela pessoa, tá? Pessoas que são mais velhas, acima de 60 anos, elas podem ter uma senescência, né? Que é aquela capacidade mais reduzida das células de memória. Então, as células de memória não terão tantas e não serão tão eficientes quanto de pessoas mais jovens. É por isso que, por exemplo, para a Covid-19, já temos a terceira dose e está sendo aplicada a quarta dose nas pessoas que são imunossuprimidas, né? Por exemplo, alguém que está fazendo tratamento contra o câncer, já está com o sistema imunológico debilitado, certo? É porque essas células de memória, elas já não estão com tanta eficiência ou não estão na quantidade necessária ali para evitar a infecção, ok? Então, como que essa vacina é produzida, né? Então, a gente tem a produção da vacina de um vírus atenuado nesse exemplo aqui. Tá? O que é um vírus atenuado? É aquele vírus que está morto, né? Ou, né, dormente, digamos assim, tá? Então, uma forma atenuada ou enfraquecida desse vírus é injetada no corpo através da vacina, tá? O corpo vai produzir anticorpos reagindo com esses vírus inativados e assim as células de memória vão lembrar, né? Caso entre em contato novamente com esse vírus, aí sim o corpo vai saber responder a essa infecção viral, ok? Então, esse seria o caso, né, do vírus inativado. É o tipo mais comum de vacina produzida, tá? Várias vacinas são feitas dessa forma, tá? As vacinas da Covid-19, por exemplo, é o que a gente vai usar aqui de exemplo na produção dessas vacinas, né? Porque a gente tem vários tipos de vacinas diferentes, com tecnologias diferentes, e o que diferencia uma da outra. Por exemplo, a vacina de RNA. RNA é aquele ácido nucleico que tem dentro, né? Está presente dentro do vírus, certo? Então, assim, o vírus ele tem essa proteína spike, que é essa proteína que vai ligar com a célula, né? Ou com o anticorpo, no caso, se a pessoa já tiver, né? Então, os cientistas, eles identificam, né, no código genético aquele RNA mensageiro que vai levar a informação para produzir novas proteínas, né, novos vírus, ok? Vão produzir, né, essa sequência de RNA mensageiro em laboratório e vão colocar ali numa capa de nanopartículas para poder, né, ter a segurança ali na hora de injetar a vacina. Então, a gente está recebendo ali somente aquele RNA mensageiro, né? Uma partículazinha que iria produzir o vírus. Então, assim, a gente tem essa capacidade, as nossas células aprendem, né, como que é essa proteína e, assim,
aprende a reconhecer e a evitar. Então, caso a pessoa entre em contato com o vírus novamente, ela vai ter condições de produzir anticorpos suficientes para impedir aquela infecção, ok? A vacina de vetor viral é aquela que você usa um vírus diferente do SARS-CoV. É só a capa daquele vírus e dentro o material genético do coronavírus, né? Então, o vetor viral capaz de replicar, como o vírus do sarampo, por exemplo, enfraquecido, vai utilizar ali os genes, né, o RNA dele dentro, que vai carregar e vai ser injetado dentro da célula das pessoas, né? No braço ali, na corrente sanguínea. Tá? Então é um vírus, é uma outra tecnologia que já vem sendo utilizada em várias vacinas também, tá? Então você está recebendo um vetor viral, ou seja, um pedaço de um outro vírus que está carregando a informação genética do coronavírus. E assim o nosso corpo aprende a identificar. É só como se fosse um envelope, né? É um envelope que está carregando o conteúdo principal, que seria o ácido nucleico do coronavírus. Subunidade proteica, tá? Nesse tipo de vacina são utilizadas partículas pseudovirais, são as VLP, são moléculas que se assemelham a vírus, mas não são infecciosas, porque não contém material genético viral, tá? Então, no caso da vacina contra o SARS-CoV-2, que é a coronavírus, a superfície desses VLPs contém essa proteína spike, tá? Então, é essa proteína que tá aqui em volta que vai ligar ali, tá? E vai gerar essa resposta imune do nosso corpo. Tá? Então você está pegando ali um pedacinho ali, a parte proteica, né, do vírus, ok? Agora vamos falar sobre mitos, né, e fake news, né? Então a gente começou falando ali do Brasil tá voltando com algumas doenças que já estavam praticamente extintas aqui no Brasil, mas que estão voltando por conta da falta da vacina, né? Porque as pessoas estão evitando de ir nas unidades de saúde, né? Houve um tempo que tinha paralisado um pouco essa questão do atendimento, que estavam voltados só para o coronavírus, mas já retornou, então já tem unidades específicas para isso, para vacinação. Aí surgiram, né, as fake news, essas notícias falsas, né, sensacionalistas, que fazem com que as pessoas tenham medo de se vacinar, que tenham medo de procurar essa assistência, né? Então, na dúvida, né, se você recebe uma notícia que tem um título sensacionalista, que parece algo milagroso, desconfie, tá? Confira a data da publicação. Será que é algo recente? Às vezes é uma publicação tão antiga, já houveram publicações novas depois disso que já corrigiram aquela publicação antiga. Então a gente tem que ver se é recente, principalmente com relação ao coronavírus. A fonte, será que ela realmente existe? Será que é um site mesmo que tem lá a hospedagem certinha, né? É um canal que tem credibilidade? É revisado essa informação? Né? Será que tem outras publicações duvidosas nessa plataforma? Dá uma olhada no site onde você pegou aquela notícia. Será que tem notícias muito duvidosas, sensacionalistas, com títulos que chamam atenção para a parte negativa, por exemplo? Né? No caso das vacinas, existem várias fake news. Tá? Por exemplo, surgiram notícias de que as vacinas causam autismo. Isso já foi comprovado há muito tempo que não tem nada a ver, certo? Crianças não são afetadas pela Covid, muito pelo contrário, tá? Apesar de, no geral, as crianças não desenvolverem sintomas graves, não quer dizer que nenhuma criança vá desenvolver sintomas graves. Inclusive, nos últimos tempos, já chegaram à conclusão de que o coronavírus, né, a Covid-19, é uma das infecções que mais matam crianças. Tá? Não é na mesma medida que adultos, mas sim, pode desenvolver sintomas graves sim, tá? Vacinas podem causar fibromialgia e Alzheimer. Não há vacina que seja liberada para a população geral e que possa causar esse tipo de situações, né, de doenças autoimunes, por exemplo, como a fibromialgia, tá? Essas dores no corpo, muito pelo contrário, podem ser causadas pelo próprio vírus, né, tá? Variante Ômicron da SARS-CoV-2 é um vírus vacinal, um vírus causado pela vacina. Muito pelo contrário, Ômicron surgiu lá na África do Sul, no momento em que poucas pessoas tinham recebido a vacina. Então a chance dessa variante ser da vacina é minúscula. Teria surgido então em outro país, não é mesmo? Não tem nada a ver, tá? Essa notícia. Vacina tem chip de inteligência artificial para controle da população. Para que esse controle? Não há necessidade disso, não faz sentido
uma notícia como essa. E uma aqui que é parcialmente correta, né? Que as vacinas têm efeitos colaterais. Bom, como todo medicamento, a vacina também pode ter efeitos colaterais. Pode variar de uma pequena febre, uma dor no corpo, né? Bebês, quando recebem vacina lá de 2, de 4, de 6 meses, também têm reações. A reação à vacina é uma reação imediata, acontece ali dentro das primeiras 24 horas. Geralmente é uma reação leve, uma dor no corpo, uma febre, um calafrio, que depois passa. Por quê? É o corpo ali reagindo à presença daquele vírus. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Não há como uma vacina causar reações anos depois, tá? Isso é outra fake news. Ok? E vamos para a última atividade, que é a atividade a mão na massa. Vamos construir um infográfico, né, utilizando, por exemplo, o Canva. Para que esse infográfico? Né? Fazer um infográfico que mostre os diferentes tipos de vacina e a importância dessas vacinas, tá? Vamos utilizar, por exemplo, o Canva, é um site que você consegue criar ali, pode usar outros programas, por exemplo, como o PowerPoint ou mesmo o Word, né, da Microsoft, tá? Mas busque fontes confiáveis. Na hora de fazer a sua pesquisa, não vá naqueles sites que tem várias notícias sensacionalistas de qualidade duvidosa, que não são revisados, tá? Cuide com essas fake news. Procure sites que são conhecidos e que, né, tenham credibilidade, ok? Vou dar um tempinho para você copiar aqui a atividade e eu já retorno. Ok? Conseguiu pensar no seu infográfico? Use sua criatividade.
busque informações confiáveis, ok? Vamos disseminar boas informações de qualidade, né, de cunho científico sobre as vacinas, ok? Então, nessa aula nós aprendemos a diferença entre vacinas e soros, conhecemos alguns métodos biotecnológicos utilizados na produção das vacinas. Eu espero que você tenha gostado e até breve.